Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal da Escola de Informática MPR. Meu nome é César Tanaka e hoje eu vou mostrar as medidas DAX mais usadas nos departamentos financeiros das empresas. Essas medidas serão criadas no Power BI, mas para quem precisar criá-las no Excel, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo que mostra as mesmas medidas feitas no Power Pivot do Excel. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e já deixe um like para nos apoiar. Eu já estou com o Power BI aberto e nesse Power BI já tenho duas tabelas importadas. Eu vou aqui no botão Dados. Essa primeira tabela é a tabela Calendário. Ela tem uma coluna de data, ano, número do mês, mês e ano, assim por diante. E nós temos também uma tabela de vendas, que também tem uma coluna de data, país e estado para onde vai ser vendido, cidade, produto, categoria. Nós usaremos a coluna de data e a coluna do preço de venda. As outras colunas nós não usaremos nesse exemplo. Essas duas tabelas estão relacionadas. Eu vou clicar no botão de modelo. A tabela calendário está relacionada com a tabela de vendas através do campo de data. Então, o campo de data da tabela calendário está relacionado com o campo de data da tabela de vendas. Voltando aqui ao relatório, vamos criar a nossa primeira medida, que é simplesmente a soma das vendas. Então eu vou aqui com o botão direito na tabela de vendas, vamos dar um zoom, botão direito, nova medida. A medida vai ser criada aqui em cima, vamos apagar, dar um nome a ela, soma de vendas. Vai ser igual, as medidas são sempre feitas em inglês, vou usar a função de soma, sum, abre parênteses, do preço de venda. Você procura aqui o preço de venda, aperta Tab para você autocompletar, fecha parênteses e pressione Enter. Assim a medida é criada, só que o valor não aparece aqui no relatório e nem nas tabelas. Se você observar aqui a tabela de vendas, não foi criada nenhuma coluna nova com a soma do preço de venda. A única que já existe é o preço de venda, mas não a soma do preço de venda. Por que ela não aparece aqui? Porque é um cálculo que não é feito linha por linha. As medidas são cálculos feitos em grupos de linhas, em conjuntos de linhas. Para você poder examinar o resultado, você tem que criar um componente no relatório. Nós vamos criar aqui uma tabela, esse ícone dos visuais chamado tabela. Vou clicar na tabela, aumentar o tamanho da tabela e eu vou acrescentar na tabela o ano e o mês. Então aqui no campo calendário, vou arrastar o ano e o mês para colunas e vou arrastar também a medida soma de vendas que acabou de ser construída. Esse ícone de calculadora indica que é uma medida. Vou arrastar aqui para a tabela. Vamos tirar o zoom. Aqui está o resultado. Vou aumentar um pouco a letra dessa tabela. Vou aqui na formatação. Escolher grade. Tamanho da fonte. Vamos colocar aqui um pouco maior, 14. Então nessa primeira coluna nós temos o ano e o mês. E aqui a soma das vendas de cada mês. A próxima medida vai ser o acumulado do ano. Faremos a soma das vendas acumuladas até um certo mês do ano. Isso tem o nome de Year to Date. É um cálculo feito até um mês específico. Vamos criar a medida. Botão direito aqui na tabela de vendas. Nova medida. Aqui em cima vamos colocar vendas Year to Date, YTD, igual. E tem uma função pronta no DAX para você fazer esse cálculo, que é o Total Year to Date. Total YTD. Dentro desse parênteses vamos colocar a medida anterior, a soma das vendas, vírgula, a coluna de data da tabela calendário. Então essa função precisa da tabela calendário. Eu vou começar a digitar calendário e vou completar aqui com Tab, calendário data, fecha parênteses, Enter. Vendas YTD, vendas Year to Date. Está aqui embaixo, vou arrastar para a tabela. E aqui está o resultado. Veja que para o primeiro mês o valor é o mesmo. Para o segundo mês, deu 15.954
Esse valor é a soma do mês de janeiro e da venda de fevereiro. Para o terceiro mês deu 24 mil. Esse valor é a soma do mês de janeiro, fevereiro e março. É o acumulado do ano. Se você computar aqui dezembro, 113 mil é a soma de todos os 12 meses do ano de 2006. Quando muda o ano, recomeça a contagem. Então 13 mil é a venda somente do mês de janeiro de 2007. Aí começa a acumular para fevereiro, para março, até acabar o ano. Outro cálculo importante é a soma das vendas dos 12 últimos meses. Vamos calcular isso. Botão direito aqui na tabela de vendas. Você pode calcular a nova medida com esse botão aqui em cima também. Nova medida. Vou criar aqui com o botão direito na tabela de vendas. Nova medida. Vamos dar um nome. Vendas 12 últimos meses. Igual. E aqui a gente vai usar uma função muito importante no DAX chamada Calculate. Calculate, abre parênteses. Vamos calcular o quê? A soma das vendas. Nós vamos reaproveitar a medida que nós já fizemos. Soma das vendas, vírgula. E agora eu vou indicar os 12 últimos meses. Para isso eu vou usar outra função chamada Dates in Period. Datas no período. E qual o período? Ela pede a coluna de data da tabela calendário. Então vamos colocar aqui calendário, data, vírgula. Vamos colocar a última data que a gente quer que ele calcule, last date, da coluna de data, no calendário, vírgula, menos 12. Por que menos 12? Porque nós queremos os 12 últimos meses. É dessa última data, retroagindo 12 meses. E para indicar que isso é mês, vou digitar vírgula e vou colocar mês, month, fecha parênteses da função Dates in Period e fecha parênteses da Calculate. Vamos pressionar Enter. A medida foi criada, vamos colocar na tabela, vou arrastar aqui para dentro da tabela. Vamos verificar. Aqui está a medida vendas nos 12 últimos meses. Para o primeiro mês é igual, para o segundo está acumulado, janeiro e fevereiro. Perceba que está igual vendas year to date. Só que quando chega em janeiro do próximo ano, o vendas year to date recomeça a contagem, fica só a soma do mês de janeiro, enquanto que nas vendas dos 12 últimos meses, ele está pegando as vendas desse trecho aqui, de fevereiro de 2006 a janeiro de 2007. Sempre a venda dos 12 últimos meses. Então só para fixar essa medida, vou clicar nela. Aqui está a medida, usando várias funções DAX. Próxima medida, botão direito aqui na tabela de vendas, nova medida. Nós vamos calcular a soma das vendas do ano anterior. Vendas ano anterior. Vai ser igual, vamos utilizar o Calculate novamente, Calculate da soma das vendas, vou reaproveitar a primeira medida, vírgula, e a gente vai indicar o ano anterior. Para isso eu vou usar a função Same Period Last Year, mesmo período do ano anterior. Já existe essa função no DAX. Ela precisa da coluna de data da tabela calendário, vou digitar data, vou aqui em calendário data, fecha parênteses do Same Period e do Calculate. Enter. E vamos arrastar essa medida para a tabela. Observe que para o primeiro ano não tem valor nenhum. Por quê? Porque não tem ano anterior. E para o segundo ano, olha que coisa interessante. Começou com 7.588, que é o valor das vendas do ano anterior. Próximo aqui, 8.365, é o valor de fevereiro do ano anterior. Então observe que está deslocado, porque justamente a gente calculou a venda do ano anterior. Assim como nós temos a venda do ano anterior, nós podemos calcular a soma das vendas do mês anterior. Então, botão direito aqui na tabela de vendas, nova medida. Vou digitar aqui vendas mês anterior, igual, e a função vai ser muito semelhante, vai ser Calculate da soma das vendas, a medida que nós calculamos inicialmente, vírgula,
E aqui eu vou usar uma função chamada dateAdd. Vai precisar da coluna de data da tabela calendário, então calendário data, vírgula, -1, eu quero um período antes, vírgula, month, esse período é mensal. Fecha parênteses do dateAdd e fecha parênteses do calculate. Vou pressionar Enter e arrastar para a tabela. Então aqui o valor ficou deslocado de uma linha. A primeira venda é 7.588. Esse valor está deslocado para a segunda linha, porque a gente está calculando o mês anterior. 8.300 vai para a terceira, 8.990 vai para a quarta linha, e assim até o final da coluna. E para terminar, eu vou fazer um cálculo de porcentagem, que é a variação das vendas mensais. Aquele cálculo que a gente faz das vendas do mês atual, dividido pelas vendas do mês anterior, menos 1. Como é que a gente faz isso aqui no Power BI? Eu vou criar uma medida, botão direito aqui na tabela de vendas, nova medida. Vou chamar de variação vendas mensal, igual. Eu vou usar, pessoal, uma função condicional, uma if, uma função C, para o caso em que não há venda anterior, para não dar aquele erro de divisão por zero. Então vai ser assim, ó. Se if não tem venda no mês anterior, vamos colocar aqui vendas do mês anterior. Se isso aqui for diferente de zero, quer dizer, teve vendas no mês anterior, aí eu faço a divisão. Então, vírgula, vou pressionar Alt e Enter aqui, só para facilitar a escrita, né? A conta que é a divisão das vendas desse mês pelo mês anterior, menos 1. E para isso, eu vou usar uma função chamada divide. A função divide é mais usada que a barrinha de divisão, embora você possa usar a barrinha de divisão normalmente. Vou usar aqui divide. Numerador é a soma de vendas, vírgula, o denominador são as vendas do mês anterior. Fecha parênteses e o menos 1. Então, a gente fez aqui a venda do mês dividido pela venda do mês anterior, menos 1, voltando aqui para o if, vírgula, e se o mês anterior não tiver vendas, o que a gente coloca? A gente não coloca nada, a gente usa uma função blank. No Excel a gente usa aspas, aspas, aqui a gente usa blank. E vamos fechar parênteses da função if. Enter. E eu vou conferir aqui, pessoal, a formatação dessa medida. Vou clicar nela e aqui em cima, vamos dar um zoom, aqui em cima tem a formatação. Tá como geral, vou clicar nesse item e escolher porcentagem. Poderia ter clicado no símbolo de porcentagem também. Está com 2 casas decimais, ótimo. Vamos tirar o zoom e arrastar essa medida para a tabela. E assim nós temos a variação mensal. O primeiro item não tem, porque não tem o mês anterior, não tem vendas no mês anterior. Então foi blank aqui. Para o seguinte deu 10% e assim por diante. Então, pessoal, essas são as medidas que eu mais recebo perguntas do pessoal do setor financeiro. Vamos repassar. Primeira medida é uma simples soma. Aqui é a soma de vendas, mas podia ser soma de despesas, soma de impostos, soma de qualquer valor. A segunda medida, nesse caso, é vendas year to date. Usei a função total year to date. A terceira medida, aqui nesse caso, são as vendas dos 12 últimos meses. Usei a função calculate, junto com a função dates in period e last date. A outra função é a soma do ano anterior. Usei calculate com same period last year, mesmo período do ano anterior. Algo semelhante, só que é a soma das vendas do mês anterior, que é o calculate junto com dateAdd, para pegar o mês anterior, então menos 1 é o mês anterior. E por fim, a variação mensal das vendas, a gente simplesmente dividiu, usei a função divide, que é mais comum do que a barrinha de divisão no Power BI, e a função if, para o caso de não haver venda anterior, a gente mostrar blank. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e compartilha com um amigo. Deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando. E se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos presenciais e online, entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.